Dando continuidade ao treinamento de Crystal Reports, vamos iniciar o capítulo 6, a parte de relacionamento entre tabelas. Podemos vir aqui em Arquivo, Novo Relatório Padrão, e eu vou selecionar aqui a nossa base Financeiro 2020, que é o repositório de informações. Vamos selecionar agora todas as tabelas necessárias para fazer um relatório utilizando várias informações cruzadas. Onde eu vou colocar aqui, ó, vendedor, venda, tipo pagamento, país, estoque, venda, estoque, clientes e cidade. Eu estou fazendo isso clicando com o botão esquerdo do mouse, com o botão Ctrl, né? A tecla Ctrl do meu teclado. Vou clicar aqui na minha setinha direita e ele vai selecionar todas as tabelas para mim. Feito isso, eu vou avançar. Quando você avança, ele entra no assistente de criação de relatórios padrão, onde nós temos aqui o nosso Smart Link. Eu estou usando aqui o assistente padrão, mas vocês poderiam estar usando também a opção de relatório em branco. Ele reconheceu os links entre os campos e efetuou uma junção dessas tabelas. É importante ressaltar que o Crystal Reports é uma ferramenta transacional, ou seja, ele faz relacionamento transacional entre as tabelas. Então nós precisamos ter o quê? Um vínculo entre campos. Por exemplo, qual que é a nossa tabela master aqui? Ó? Eu vou reorganizar essas tabelas. Basta você clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a tabela e arrastá-la. Vou pegar o TB Venda, que é a nossa tabela principal de vendas, e eu vou montar uma nova hierarquia aqui. Onde nós temos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, eu vou aumentar, vou maximizar isso, né? Para que eu possa ver outras tabelas. Então tá aqui, ó, o cliente, tá? Saindo o código do cliente com código do cliente. Aí depois nós temos aqui a tabela de cidades, né? A tabela de cidades aqui, junto com a nossa tabela de clientes. E eu tenho aqui, por fim, a tabela de país, que também está relacionada através do código do país. Temos também o vendedor. Observe que o vendedor aqui, ó, ele também tem o código da cidade, porque o vendedor tem o cadastro, então ele também tem a cidade do vendedor. Por fim, nós temos mais uma tabela aqui, ó. Vou puxar um pouquinho mais para cá essas tabelas para que a gente possa observar, né, o link entre todas aqui na nossa barra de navegação. Então vou trazer ele para cá. Vou só diminuir um pouquinho aqui, ó, para que a gente possa ver também, ó, tá, o estoque e venda, tá, junto com a tabela de estoque. Então aqui você tem o relacionamento do código da venda com o código da venda e a quantidade, e o código do produto com o código do produto aqui, linkando a tabela de estoque, tá? Por fim, nós temos aqui, ó, a TB Vendedor, que também tem relacionamento com a nossa TB Cidade, ok? No caso aqui, ó, nós temos do cliente. O código do vendedor aqui pode ser feito também junto com essa tabela de vendas. Se a gente precisar saber qual é o vendedor, a gente pode vir, por exemplo, através do cliente, a gente consegue saber o vendedor. Olha aqui, ó, código do cliente, código do cliente, código da cidade, código da cidade. E aí você tem o vendedor através da cidade, você consegue. Agora, e se eu quisesse um relatório de vendas somente pelo vendedor? Então você pode fazer a ligação direta. Então da venda você chega ao vendedor direto no código do vendedor. O que que eu faço aqui, ó? Clico com o botão esquerdo do meu mouse e arrasto o campo sobre o outro campo até o campo correspondente. Agora, que outras alternativas nós temos aqui para poder trabalhar com relacionamento? Nesse caso, o próprio Crystal Reports criou para você os relacionamentos. E a maior parte dos seus relatórios provavelmente vai necessitar de dados de mais de uma tabela. Tá? Então o que acontece? Os relacionamentos são amplamente necessários. Você não faz nenhuma tratativa de dados dentro do Crystal Reports se você não fizer a conexão entre as tabelas. O que pode acontecer é você já ter
ser resolvido lá pelo servidor, ter criado uma view ou uma story procedure que reúna todas essas tabelas aqui que nós estamos olhando num único objeto de banco de dados. Aí você coloca o Crystal Reports somente para analisar e trazer os dados dessa story procedure, dessa view. Então, dessa forma, você não precisaria criar o relacionamento, os links. Mas quando você usa tabelas ou você faz conexão com outros bancos de dados que você precisa trabalhar com as informações em conjunto, há necessidade de você criar um relacionamento. Vou mostrar para vocês como a gente cria um relacionamento do zero. A gente já fez aqui, né? Colocando o código do vendedor direto aqui com o código vendedor. Essa organização que eu fiz fica legal porque quem não tem muita experiência com relacionamento fica bem visual o caminho, mas assim, a gente não precisaria ter organizado essas tabelas desse jeito. Mas sempre é bom você trabalhar com organização, porque aqui a gente consegue ver tudo que a gente precisa para estar fazendo o link entre as tabelas e a gente saber qual é a tabela pai, qual é a tabela filho. E, ó, eu vou deletar agora, vou mostrar para vocês, por exemplo, ó, vou clicar com o botão esquerdo do meu mouse nesse relacionamento e vou pressionar a tecla Delete. Bom, olha, ele eliminou. Tá? Então, se você não tem certeza que o relacionamento está certo, você pode deletar o relacionamento e fazer um novo. Então, eu vou aqui, ó, código do pagamento, né, que é o tipo de pagamento, clico com o botão esquerdo do mouse sobre o código do pagamento e arrasto sobre o outro código do pagamento. Você vê que o ícone do mouse ele modifica, quando você solta, está feito o relacionamento. Ok? Outra opção é a parte de auto-organizar. Eu fiz inicialmente a organização manual, porém agora eu quero que o Crystal Reports faça essa organização para mim. Eu posso chegar aqui, eu posso mexer, ó, aqui, ó, botão esquerdo do mouse, né? Vamos dizer que eu tivesse um monte de tabela, e aí eu vou clicar aqui na opção auto-organizar. Quando eu faço isso, olha aqui, ele tenta organizar da melhor forma possível e recoloca as tabelas numa posição que fique mais fácil enxergar o relacionamento entre as tabelas. Então o botão auto-organizar permite que você arrume as tabelas dentro do Crystal Reports da melhor forma que ele conseguir. Vai estar criando. Vínculo automático. Então você pode fazer o vínculo por nome ou por chave. Então você pode criar aqui, ó, uma seleção do Smart Link para que você possa estar criando esses links. Então, se você tira, por exemplo, aqui, ó, vou tirar só dois, ó, estou deletando os links aqui. E vou colocar aqui, ó, links. Automaticamente ele vai pegar, ele vai remodelar, né, ó, da forma que ele fez inicialmente, só que ele identificou o relacionamento através dos nomes, tá? Ou seja, o nome de cada campo e fez isso. Ou você poderia ter feito pela chave. A chave a gente vai ver que são esses caras aqui, ó. Você vê que ele tem esse marcador colorido, ele indica quem é chave primária e quem é chave estrangeira nas outras tabelas. Se você tem alguma dúvida sobre cardinalidade ou relacionamento, né, dessa modelagem de dados, você pode procurar um treinamentozinho aí na internet, tem bastante coisa, inclusive free, você não precisa nem fazer investimento, que vai ensinar você sobre a cardinalidade e esse relacionamento entre as tabelas, tá? Esses links vai te dar uma noção do porquê que é uma coisa e porquê é outra. Outra informação importante é que esse relacionamento que nós estamos fazendo aqui, ou a cardinalidade, ou a definição de análise de dados no relacionamento, não tem nada a ver com o servidor. O que você está fazendo aqui pertence ao Crystal Reports, tá? Como está lá, por exemplo, as constraints, as regras de negócio, tudo que foi feito no banco de dados permanece no banco de dados. Isso aqui serve somente a partir do que o banco manda as informações para dentro do Crystal, né? E ele vai trabalhar os dados dessa forma. Você tem, por exemplo, ó, excluir o link, você pode ordenar o link, como eu já mostrei, você pode limpar os links, por exemplo, aqui, ó, vou limpar todos os links. Clico aqui, ele pergunta se eu quero remover tudo, pronto, ó, não existe mais relacionamento. Então, a partir de agora, eu posso fazer manualmente, ou eu posso clicar aqui no link, né? E ele vai criar novamente toda a relação baseado sempre, lembre-se, ele fez isso daqui
Porque está no mesmo banco e eu criei uma regra de relacionamento dentro do banco. Se você não tiver essa regra de relacionamento lá dentro, essa regra de constraint, segurança dentro do banco, ele não vai fazer. Aí você precisa fazer o link tabela a tabela. Outra situação é quando você fizer conexões com outros bancos de dados, outras planilhas, outros arquivos. Você necessariamente vai ter que criar o relacionamento entre os campos. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer o relacionamento, tá? Como base, o nosso relacionamento aqui é um inner join. Como a gente sabe disso? Ó, porque nós não temos nenhuma indicação. Ó. É uma linha simples que está sendo feita entre uma tabela e outra como inner join. Então, se você vier aqui, ó, efetuar um duplo clique sobre o relacionamento com o botão esquerdo do mouse, ou simplesmente colocar em opções de link, ele vai abrir uma nova janela, permitindo para você ver qual é o tipo de junção que ele está fazendo dos dados. Então, aqui nós temos aqui, ó, tipo de junção: junção interna, junção externa esquerda, junção externa direita, e para bancos que permitem, né, no caso o Axis não tem isso, junção externa completa. Tá? Então você consegue fazer o inner join, o left outer join e o right outer join. E também, por último, o full outer join para bancos que permitem isso. Tá? Mais uma vez, eu ressalto que para quem não entende sobre cardinalidade, sobre essas junções, essa imposição de junções, é importante você procurar algum vídeo, algum artigo que vai esclarecer para você como funciona toda essa parte de banco de dados, como funciona isso, tá? A nossa intenção aqui é mostrar as opções que tem, não explicar essa parte de modelagem de dados transacional, tá? O que nós temos mais aqui? Então eu vou trocar de repente, tá, essa junção externa esquerda. Vamos dar um left outer join e vou colocar. O que significa isso aqui? Ó? Quando eu dou um left outer join, onde que eu fiz isso? Deixa eu colocar aqui, ó, junção esquerda de novo. Eu vou fazer isso. Então o que acontece? Quando você dá a esquerda, ó, você viu que a setinha mudou. Então todos os dados que você tem na tabela da esquerda sempre vão ser preenchidos independente do que você tem na direita. Se eu fizer diferente, se eu clicar aqui, ó, e clicar na junção direita, tá? Apesar dele não ter mudado aqui, ó, junção direita, ele vai fazer a mesma situação. Então, tudo que tiver na tabela da direita, independente do que tiver na tabela esquerda, ele vai mostrar. Por que que ele tem o left outer join e o right outer join? Lembre-se que nem sempre vocês estão usando um banco de dados que está na terceira forma normal, que está tudo bonitinho, que foi estruturado de forma correta. Às vezes vocês têm bancos que não tem tantas regras de segurança e o RP popula, né, o seu software aí de cadastro administrativo, financeiro, tático, não importa, ele joga para você as informações e nem sempre existe integridade na informação. Então, de repente, essa TB cidade pode ter uma cidade que não contenha o código da cidade aqui no vendedor. Então, o que acontece? Quando o vendedor vem, por exemplo, o código da cidade 30, e aqui você não tem o código da cidade 30, essa cidade não será apresentada. Por quê? Porque não existe isso. Tenha em mente sempre que quando você faz o inner join, que é essa relação normal aqui que você tem, tá? O dado tem que existir de qualquer forma na tabela de origem e na tabela de destino. Ou seja, você tem que ter ela aqui, ó, como primary key, né? O caso, tem que existir a cidade na tabela cidade e, por consequência, o código da cidade que está aqui tem que ter esse código aqui na cidade para fazer o relacionamento e apresentar através do código da cidade, o país. Então, quando é um inner join, você sabe que todas as tabelas ela tem integridade, ou seja, o dado que você referenciou na tabela pai, você sabe que existe na tabela filho e vice-versa, tá? Mas às vezes não há condição da gente fazer isso. Então, o que você faz? Você também pode resolver isso no banco de dados, criando uma view ou uma query já lá com left outer join ou right outer join já para trazer isso para você. Ou não, você pode utilizar o próprio Crystal Reports para fazer essa junção. Aqui é a imposição de junção, tá? Se você quer não imposta, tá? Você pode imposta de ou imposta para, tá? Ou imposta para os dois lados. E o tipo de link, se ele é igual, né? No caso sempre ele é igual.
esse campo aqui vai pegar sempre um valor igual ao outro valor. Ou não, você quer um valor que seja maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, ou diferente daquele valor. Então você pode impor esse tipo de vínculo, né, do link, e impor a junção que você quer fazer entre os dados da tabela. Então você vê que o Crystal é bem poderoso e ele vai fazer isso aqui dentro do Crystal Reports sem interferir em nada com o seu banco de dados. Aí eu posso dar um OK e ele vai voltar aqui, ó, no caso aqui, ao normal, olhando essa tabela. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa, ele está feito, tá? Isso. Voltamos aqui à junção interna, que é o inner join, e aí fica certinho os dados. Bom, aí nós temos a legenda. A legenda ele mostra o quê? Ele mostra aqui, ó, a parte de relacionamento dos links numa tabela, tá? Com seus campos indexados. Então aqui você tem condição de ver quais são os campos que você pode ter como index. Então aqui, olha que interessante, a gente tem o código da nota fiscal, o código de pagamento, tá? Tudo que é código, ele gera um índice, tá? Isso faz o quê? Faz com que o Crystal seja mais rápido, né? Para que você possa analisar os dados. Então tudo que é índice, tudo que ele considera um campo de índice, ele vai marcar para você com esses marcadores coloridos aí, mostrando quais são os tipos de índices que você tem. Isso ajuda principalmente para que você saiba qual é a indexação que o Crystal está fazendo naquele momento com o relatório. Okay. Nós temos também aqui, deixa eu ver se faltou alguma coisa, legenda, exclusão, opções, limpar link, não, a gente já mostrou tudo que a gente precisava aqui no Links. Agora eu quero fazer um adendo sobre essa parte de relacionamento que tem a ver com set location. O Crystal permite que vocês modifiquem o local da origem desse banco de dados. Imagine que você está num servidor de desenvolvimento e você precisa passar para o servidor de produção. Ou você está na sua máquina local e você quer passar, no caso aqui o nosso Axis é uma máquina local, e você quer passar para outra máquina isso. Então o que acontece? Se você fizer isso e você não mudar a orientação do banco, ele vai dar um problema. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos abrir aqui no relatório. Eu vou selecionar aqui na minha tela, exemplo marca d'água, e vou abrir esse relatório, que é um relatório antigo que eu tenho, para base de testes, inclusive ia até com os livros de Crystal Reports, tá? E ele é um livro antigo. Então tá aqui, ó. Essa foi a última imagem do relatório, e eu vou clicar aqui, ó, no atualizar para ver o meu relatório atualizado. Eu vou clicar aqui na minha barrinha de refresh, utilizar valores do parâmetro e vou dar um OK. Observe que o banco aqui é o 2000, é o financeiro 2011, e ele está apontado aqui, ó, para um outro diretório. Então, o que acontece? Se eu tentar concluir aqui, ó, ele vai dar erro e não vai permitir que eu faça a conexão. Para isso, nós podemos vir aqui, ó, em banco de dados, definir local da fonte de dados. A gente vai fazer uma alteração do local desses dados aqui. Então, aonde estaria? Ele abre essa janela aqui, ó, e ele mostra pra gente, deixa eu aumentar, né? Aqui, ó, tô aumentando. Ele mostra pra gente, ó, que nós temos o subrelatório apontado para o financeiro 2011 e nós temos também aqui, ó, o relatório principal apontado para o financeiro 2011. Isso aqui não existe mais, tá? No caso, não tá lá naquele local. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de transferir isso para o meu financeiro 2020, que é o novo banco de dados desses exercícios. Ele é mais completo, mais independente, é mais, como é que eu posso dizer? Mais atualizado. Ele é um novo banco de dados que a gente está utilizando para os exemplos do Crystal Reports, bem como todos os exemplos do livro, tá? Então mudou essa orientação. Então o que eu faço aqui para mudar o banco? Então eu posso clicar, ó, eu clico em cima da minha origem, onde eu quero fazer, né? Vou até diminuir aqui, ó, para a gente ver, ó. Tá vendo? Nós estamos no meu primeira conexão e eu venho aqui, ó, e seleciono qual é o banco que eu quero. O banco novo é o financeiro e o antigo é o financeiro 2011. Aí eu vou clicar aqui em atualizar. Quando eu faço isso, ó, automaticamente ele já trocou a minha base para o financeiro 2011. Agora o que eu preciso fazer?
clico lá no subrelatórios, na outra base que tinha, e também vou colocar atualizar. Pronto, nosso relatório agora foi realocado, né? O link dele foi realocado para a nova origem. Dessa forma, a definição do local está completa e a gente pode executar de novo. Tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu posso fechar o meu atualização, posso dar um refresh e agora sim, ó, o nosso relatório está ok. Então, o set location, ou esse definir local de fonte de dados, permite que você altere a origem do local desse banco. Tá? Então você pode definir o local da fonte de dados. Isso é muito importante para o servidor. Então você desenvolve o relatório no servidor de desenvolvimento, depois você testa na qualidade e leva para a produção. Então dessa forma você consegue estar alterando aqui o local da fonte de dados, fazer o teste e daí você pode subir para o local final de armazenamento do relatório. Então esse foi o capítulo 6. Gostaria de agradecer a presença de todos. Até a próxima aula, o próximo capítulo, e façam aí o exercício do capítulo 6, ok? Um grande abraço, até lá!